Estamos ao vivo agora. Boa noite a todos, né? Nossa live que era às 18, mas tivemos alguns contratempos. Obrigado, Benito. Vou pela ordem aí, né? Obrigado, Kennedy. Candidato a vereador em Juiz de Fora. Boa noite, obrigado. 23/32, viu, gente? Ex-Juiz de Fora, vota nesse jovem periférico aí lutando, representar a gente. Aí, Juiz de Fora. E professor Cleiton, na verdade, nós temos dois professores, né, de economia, que é o professor Cleiton e amigo e grande Benito. Nós vamos falar um pouco de economia, né? Acho que vou me apresentar, que eu não me apresentei ainda. Sou Douglas Silva, também sou candidato a vereador aqui em Belo Horizonte. Sou profissional de educação física, um dos responsáveis em promover saúde para a galera, porque é importante a promoção de saúde, não esperar adoecer para depois ter que cuidar, é mais caro. Sou responsável pela Igualdade 23, é um núcleo que a gente tem dentro do Partido Cidadania, que trata de preconceitos étnicos, raciais, de gênero, enfim. E... Nossa, tá dando eco aí o meu, não é possível. Não tá travando o meu não, né? Ah, não. Foi o meu. Graças a Deus. E é isso. Vamos pela ordem. Vai Kennedy, depois a gente deixa os professores, porque eles estarão com a palavra hoje. E muito obrigado, boa noite a todos. Bom, boa noite. Só compartilhando aqui para todos os meus seguidores também conseguirem ver a nossa live ao vivo. Meu nome é Kennedy Júnior, sou da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, né? Hoje, atualmente, estou como representante da Juventude 23 no estado de Minas, né? Também sou secretário-geral do Igualdade 23 dentro do partido. Formado pela Escola Renova BR, né, em Administração Pública, e também sou um dos líderes do movimento Acredito, né? Só comemorar uma vitória hoje, que nós tivemos a vitória do John Biden, lá nos Estados Unidos. O mundo estava apreensivo, e eu particularmente gostei bastante disso. Acho que é uma guinada de novo ao progressismo. E estamos aí, né, para conversar um pouco sobre economia, para falar um pouco sobre os nossos projetos também para esse ano e para o ano que vem. Nós fizemos questão de trazer os professores muito bem conceituados aqui para até dar uma visão geral para a gente também, porque é um tema que eu e o Douglas já discutimos há bastante tempo. E é isso aí. Vamos junto. Benito, quer comentar alguma coisa, meu nobre? Começa o Benito, depois o Cleiton, como é que é? Sim, ué. Bom, em primeiro lugar, eu quero começar agradecendo, né? Não poderia ser diferente. Quero agradecer muito ao Douglas por nos emprestar aí a sua audiência em Belo Horizonte. Desejar uma excelente boa sorte aí nessa campanha de vereador. Quero cumprimentar muito meu amigo já de longa data, o Kennedy, grande parceiro já e tudo, que também está nessa empreita de levar uma referência política jovem, com esperança, para a população de Juiz de Fora. Quero cumprimentar o professor Cleiton, meu colega, né, de profissão, e quero realmente agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês nessa reta final de campanha. Uma campanha muito atípica em relação ao que nós estamos aí acostumados a ver. Uma campanha atípica porque, em primeiro lugar, uma eleição mais curta, né? Uma eleição que foi aí, em grande medida, os assuntos municipais, eles foram relegados ao segundo plano, em grande medida por causa da pandemia, do coronavírus, aí, que exigiu esforços em níveis mais agregados de governo, mas ela também foi relegada a segundo plano, as questões locais, pela polarização que se impõe hoje do Bolsonaro com o antibolsonarismo e as questões mais relacionadas aí com a administração do país e com a postura do próprio presidente da República, e ela vem sendo relegada a um segundo plano aí no debate público, nessa reta final de chegada, em função, não poderia ser diferente, da expectativa que se criou em relação à sucessão presidencial americana.
né? Então, a polarização que existe aqui também existe lá. Até 3 meses atrás eu vivia no Canadá, então eu pude acompanhar muita coisa lá de perto. E aqui não é diferente, né? Todos os canais, os grandes veículos de imprensa, seja elas TVs, rádios, jornais impressos, estão voltados para a eleição presidencial americana, cuja apuração a gente espera que tenha um desfecho hoje. Né? Eu, particularmente, também, viu, Kennedy? Torço pela eleição do Biden lá. De forma que nós chegamos nessa eleição para prefeituras, né? Uma das maiores eleições do mundo, porque são 5.570 eleições, né? São o número de municípios no Brasil, mais de 300 mil candidatos, né? A vereador e a prefeita em todo o país, sem discutir de forma minimamente séria as questões locais, as questões relacionadas aos municípios. Isso está acontecendo em maior ou menor grau em todos os municípios. Então, não há um debate público adequado sobre as questões envolvendo os municípios. E eu vou começar aqui trazendo um dado. Né? Qual é o dado? O dado é o seguinte: nós precisamos parar as nossas atividades econômicas aí por 2 ou 3 meses e descobrimos que existem pessoas que estão fora da rede de proteção social. Né? E nós descobrimos mais do que isso. Nós descobrimos que existem 54 milhões de pessoas que, se parassem de trabalhar hoje, elas não teriam condições de sobreviver. Então, o governo, na verdade, não o governo, essa proposta foi uma proposta germinada pelo Legislativo, o governo depois capitalizou isso com o seu bônus político, instituiu o chamado auxílio emergencial. Isso não foi uma medida que só o Brasil adotou, vários países do mundo, inclusive o Canadá, onde eu morava, adotaram medidas muito semelhantes a essa, mas na magnitude, na escala de se alcançar aí 1/4 da sua população ou 1/3 da sua população economicamente ativa, 1/4 da população total, 200 milhões de habitantes, 210 milhões de habitantes, 54 milhões, aproximadamente 1/4 da população total. Ou 1/3 da população economicamente ativa, aí, ou em idade ativa, que deve estar em torno de 150 milhões de brasileiros. Então, nós precisamos instituir um auxílio emergencial para cerca de 54 milhões de pessoas. A partir de janeiro do ano que vem, essas pessoas não terão mais acesso a esse benefício. Então, é importante dizer isso, porque existe hoje no Brasil, e isso vai repercutir de forma muito incisiva no resultado das eleições do próximo dia 15, existe hoje no Brasil uma armadilha da meia melhora, que eu costumo chamar. No começo da crise se pintou ali uma queda de 10% do PIB e um desemprego ali que saltaria ali dos 11 e alguma coisa que estava ali para quase 20%, o que acabou não acontecendo nessa escala. Então, a queda que seria 9% do PIB acabou sendo ali alguma coisa próximo de 6,5% do PIB, a queda, enfim. O desemprego chegaria a 17%, 18%, se projetava lá em janeiro, acabou chegando ali em 14,4%. Quer dizer, piorou, mas não piorou muito, e a sensação de piora foi, em grande medida, amortecido pelo pagamento desses R$600, que a partir desse mês agora se tornaram R$300. Então, as pessoas estão iludidas de que, a partir de 2021, a pandemia vai ser solucionada pela descoberta de alguma vacina e tudo, e nós voltaremos ao normal. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Boa parte dos municípios, eu arriscaria dizer que talvez hoje 80% dos municípios brasileiros, eles terão dificuldades financeiras a partir de 2021. Dificuldades financeiras que não estão aparecendo agora, porque, em função da calamidade pública decretada lá em março, os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal com relação a gastos de pessoal, com relação a endividamento, eles ficam suspensos pelo artigo 168 da Constituição. Então, esses municípios, a partir de 1º de janeiro, eles vão se defrontar com a sua real condição de gastos excessivos em pessoal, porque houve contratações na área da saúde,
porque houve transferências de renda para suas populações. Os municípios terão se endividado excessivamente, porque foi necessário adquirir leitos de campanha, foi necessário ampliar o sistema de saúde para atender as suas populações, e os municípios terão receitas caindo, receitas em queda, principalmente os grandes, mas não só, mas principalmente os grandes, porque os grandes dependem da chamada cota-parte do ICMS. O ICMS é um imposto estadual que, por força da legislação maior, 25% de toda a arrecadação é dos municípios. E 75% dos 25%, eles precisam ser direcionados para o município gerador do VAF. Né? O VAF é o valor adicionado nas cadeias produtivas, e o VAF ele é calculado esse ano, com base na produção desse ano. Então, o VAF desse ano ele virá com base numa queda do PIB de 6,5%. Né? Na indústria, que é o setor gerador mais importante, talvez o VAF apresente uma queda de 10,5%. Então, a cota-parte do ICMS, o ICMS estadual o ano que vem virá menor e, consequentemente, a cota-parte dos municípios virá menor também. Né? Então, os municípios terão enormes dificuldades de caixa a partir de 2021. Muitos prefeitos que serão eleitos ou reeleitos vão ter essa dificuldade. E, com um agravante, gasto público dificilmente se corta. Essa é a grande discussão que está hoje na pauta nacional, porque as receitas públicas elas se comportam de maneira cíclica, né, de forma que quando a economia cresce, a receita cresce e a arrecadação cresce independente de você aumentar ou não impostos, e quando o PIB cai, as receitas caem, mas os gastos públicos não. Os gastos públicos eles têm uma trajetória de crescimento constante, e principalmente no Brasil, onde vários gatilhos constitucionais obrigam que esse gasto público cresça todos os anos. Então, só para que vocês tenham uma ideia, o governo federal estabelece o salário mínimo de 2021. Os municípios, que têm grande parte do seu pessoal concursado, estatutário ou terceirizado, atrelados ao salário mínimo, eles terão um aumento de despesa com isso automaticamente. Então, não há muitos gatilhos para que os municípios possam, no curto prazo, resolver as suas situações de caixa. Né? Eu espero estar sendo claro. Se eu não estiver sendo demasiadamente claro na minha explicação, eu peço que vocês me interrompam e me perguntem. Mas, basicamente, esse é o cenário. Então, o que se impõe a partir de 2021? Inevitavelmente, nós teremos uma agenda de socorro a estados e municípios. De forma que talvez essa agenda que o ministro Paulo Guedes vem falando aí desde a campanha do Bolsonaro, essa agenda aí de reforma tributária, de reforma administrativa, talvez essa agenda vai ter que ceder espaço no debate sobre economia o ano que vem, para se discutir aí uma proposta de auxílio a estados e municípios. Então, isso certamente estará na pauta. Um ano que será, na minha opinião, um ano de baixo crescimento. Né? Eu aposto contra o mercado. Eu vi uma previsão do Focus essa semana aí, atribuindo um crescimento de 3,3% do PIB o ano que vem. Se isso acontecesse de fato, as nossas receitas poderiam crescer em torno aí, na média dos estados e municípios, em torno de 4,5%, 5%, porque existe um efeito multiplicador ali. Quando o PIB cresce, a receita sempre cresce um pouquinho acima. Mas o fato é que o PIB não vai crescer 3,3%. Eu duvido muito. Ainda que seja um efeito de um carregamento estatístico, dado que você vem de uma base muito baixa em um ano, né, e o que você cresce no ano seguinte, o percentual acaba saindo um pouco mais dilatado. Quem entende aí de matemática entende o que eu estou dizendo. Eu não creio que nós vamos crescer a 3,3%. O Brasil não cresce a 3,3% desde 2010. Né? Aliás, desde 2011, mas em 2011 cresceu
a esse nível mais ou menos, à custa de consecutivas revisões do PIB que foram sendo empreendidas desde então. Inclusive hoje saiu uma nova revisão do PIB dos anos anteriores aí. Então esse é o cenário posto. Um cenário de baixo crescimento, um cenário de crise fiscal extremamente aguda. Nós projetamos em setembro uma dívida pública, e aí sim do setor público consolidado, em torno de 95% do PIB para dezembro desse ano. Estamos projetando para dezembro do ano que vem algo em torno de 108% do PIB. Né? Então, provavelmente, nós teremos um ano de baixo crescimento misturado ali com um ano de políticas fiscais e monetárias muito restritivas. Né? O governo federal ele deve propor reajuste de impostos. Eu acho que nós não vamos conseguir escapar disso. E, ao mesmo tempo que o governo federal vai propor reajuste de impostos, a nossa taxa de juros, a Selic, deve começar a subir a partir do ano que vem. Né? Então, isso tende a agravar ainda mais o cenário de baixo crescimento da nossa economia, num país aí que nós já temos alguma coisa aí próximo de 15 milhões de pessoas desempregadas, mais quase 6 milhões de pessoas no desalento, mais outros 15 milhões de pessoas no subemprego, mais 38 milhões de pessoas na informalidade, mais 50 e tantas milhões de pessoas, aí, 10 milhões de famílias, dependendo de Bolsa Família. Então, esse é o cenário. Um cenário realmente de esgarçamento da base social do país e de incapacidade completa do orçamento do governo federal e dos governos de estados e municípios de acomodarem aí socorro a essas pessoas. Né? Eu não preciso dizer que o efeito disso sobre as condições políticas do ano que vem vai efervescer. Será um ano de dificuldades políticas também, dificuldade de parlamento. Nós não sabemos ali, né, o Rodrigo Maia saindo da presidência da Câmara é um presidente muito reformista, mas ele saindo da presidência da Câmara, nós não sabemos quem assume, né? E nós não sabemos, a partir de quem assumir, a agilidade do andamento das pautas no Legislativo, que é uma questão fundamental para que a gente possa pensar e vislumbrar o que será o ano de 2021, em termos de desempenho econômico. Nós dependemos de uma certa urgência na aprovação de medidas que não estão sendo nem discutidas, como reforma administrativa, como reforma tributária, como o próprio socorro a estados e municípios. Então, tudo isso são complicadores para 2021, né? Um ano que será um ano de enormes desafios. Então, eu encerro por aqui. Professor Benito, demasiadamente. Eu posso só fazer um complemento? Claro. Na verdade, não é nem um complemento, um pouco uma oposição aí, né, no discurso. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acredito que o ano que vem vai ser um ano que efetivamente a gente vai ter muitas dificuldades, até muito por conta do cenário desse ano, que nós temos um cenário atípico, com questão da pandemia e a necessidade das reformas que a gente tem no Estado brasileiro, seja ela a previdenciária, igual a gente tinha comentado um pouquinho antes de começar a live, que foi desidratada, você tem a administrativa, você tem a tributária também, que são pontos importantes aí. Mas eu acredito sim no crescimento do país. Não vai ser um crescimento em V, em U, alguma coisa nesse sentido, mas vai ser um crescimento razoável. O único problema que eu acho que vai ter para o ano que vem, e aí é um problema pesado, é o que diz respeito ao seguinte: como o orçamento, como os gastos são baseados, a base toda, ela é prevista com o que está acontecendo no ano de 2020, que é um ano atípico, então eles vão acabar enfrentando algumas dificuldades. Mas eu tenho uma esperança, eu sou daquela ala dos economistas otimistas, né, que vamos ver o copo, a parte do copo cheio, que temos possibilidades, e aí nós estamos com 2 candidatos aqui, uma força jovem aqui, para justamente estar entrando e estar reformulando, revendo essas possibilidades. Realmente, o senhor colocou aí a questão que a gente tem uma turma aí muito grande que a gente não sabia que estava fora do sistema bancário, e isso surpreendeu muita gente. Até esses números relacionados aí aos 14 milhões de empregados e tudo mais, eu acredito que seja muito maior do que isso,
porque as pessoas acabaram desistindo de procurar emprego, e a gente tem a questão da informalidade também, que pesa muito nesse sentido, e nós acabamos vendo essa questão, mas eu acredito muito numa retomada do país, mesmo que de forma lenta, mas vai trazer bons frutos para o ano que vem. E aí é um grande desafio para esses que querem ser legisladores aí na esfera municipal para o ano que vem. E aí tem uma série de situações aí que nós temos que trabalhar. Eu gosto de brincar, que eu falo o seguinte: dentro do Brasil, nós temos vários Brasis, não é isso mesmo? Nós temos algumas ilhas de excelência, então você tem algumas cidades e regiões que são abastadas de recursos financeiros, com muita indústria e tudo mais, que reflete no município de maneira direta, mas você tem algumas regiões também que não tem essa questão industrial, esse fomento econômico mesmo. Então, por exemplo, no caso do Douglas, que ele está falando aqui de Belo Horizonte, e o Kennedy de Juiz de Fora, são duas regiões que são razoáveis, né? São duas regiões assim que têm condições financeiras bem melhor que a maioria do país. No entanto, também tem uma questão social muito complexa quando a gente vai abordar também. Nós estamos falando aí de os dois candidatos, e aí eu me incluo nessa também, de ser uma questão de minoria, de ter uma questão de racismo, de preconceito, tem toda uma questão social por trás disso, que eu acho que a gente também deveria estar colocando aqui, que eu acho que é um ponto importante para a gente, nesse sentido de previsão para o ano que vem. E aí eu, como otimista, igual eu comentei, eu acredito que trabalhando essa situação das diferenças sociais, da redução das diferenças sociais, a gente consegue, sim, em 1, 2, 3 anos, eu não falo virar a chave, mas conseguir chegar num patamar muito mais razoável do que a gente tem hoje. Eu não sei se é a mesma opinião dos candidatos e do senhor aí, professor. Bacana. Eu gostei, eu gosto de contrassenso, né, na verdade. Mas uma das dúvidas que eu tinha, a princípio, auxílio emergencial, os bilhões que foram liberados, eles são reserva ou endividamento? Um ponto. E aí a segunda colocação, eu acho perfeita que você colocou sobre o racismo, e é um combate nosso, meu e Douglas, pelo menos a gente já faz há bastante tempo, tá perfeito, é isso mesmo. Eu acho que nesse momento do agora, né, que a gente está tendo, a questão do racismo estrutural foi tão amplamente divulgado, né, que os racistas começaram a se esconder de novo. Isso é um problema, tá? Porque, na verdade, a gente achou que não tinha fascista, racista, mas estava todo mundo escondido. Então, na verdade, eles se manifestam e depois se escondem de novo. Mas acaba que a gente traz o debate, né? E as pessoas começam a entender o local, o lugar de onde fala. Eu falo de uma periferia agora, né? Inclusive faço salário da periferia, e a gente vê como é a questão do contrassenso, né? Aqui na minha cidade, por exemplo, as candidaturas negras, pelo menos do Cidadania, que deveriam receber algum fomento, algum dinheiro, não receberam nada, e isso principalmente por um sistema muito maior que não quer deixar mesmo a galera chegar. Então, eu acho que a representatividade... Hoje mais cedo eu estava falando com uma moça de São Paulo, aí apresentei uma candidata amiga minha, falei assim, olha, vai lá, você é mulher, você tem que votar em mulher, seja feliz. E eu acho que é isso mesmo, a gente tem que ter esses lugares de fala, né? Não é que ninguém pode falar de nada, mas a gente tem que saber de onde a gente fala também. Eu acho muito interessante. Quanto à pergunta, desculpa, porque fala sobre racismo, eu vou ficando. É endividamento ou é reserva? Auxílio emergencial? Aí o professor Benito vai concordar comigo. É endividamento. É endividamento. E até o professor Benito comentou a respeito da Selic e tudo mais, com a previsão de alta para o ano que vem, que pelo menos é isso que o mercado espera, é justamente para tentar sanar esse endividamento. E aí você tem uma outra situação que hoje, com a Selic baixa, você está tentando promover a questão do emprego, no sentido de não valer a pena guardar dinheiro para empresário, guardar dinheiro que eu falo no sentido de investir em mercado financeiro, e ele investir em produção, para o ano que vem, com o aumento da Selic, tem uma alteração nesse cenário. Não sei se o professor Benito consegue chegar da mesma forma que eu, onde as pessoas, aí, os portadores de recurso financeiro, vão estar deixando de investir em processo produtivo e vão estar guardando dinheiro aí para a antiga ciranda financeira, não é isso mesmo, professor Benito? Esse termo tão usado anteriormente, acho que hoje não é usado mais não, né? A ciranda financeira. Então, ganhar dinheiro com aplicação financeira.
mais ou menos, né? Houve um grande endividamento do país como um todo para amortecer o choque do coronavírus. Então, vou dar um dado para vocês. O que cresceu a nossa dívida pública entre dezembro de 2014 e talvez ali maio, junho de 2016, foi o que cresceu a nossa dívida pública só esse ano. Então, nós saímos de uma dívida pública de 76% do PIB e chegaremos em dezembro com a dívida pública de 96% do PIB só esse ano 2020, entre janeiro e dezembro. Então, isso é uma estimativa nossa aqui, rodada estatisticamente, inclusive. Um crescimento de 20% do PIB, em proporção do PIB da nossa dívida. Isso é um problema? Isso não é um problema. Isso não é um problema por quê? Porque a Argentina também cresceu a dívida pública, o México cresceu, os Estados Unidos cresceu, o Canadá, onde eu vivia, cresceu, a Europa toda cresceu, o Japão cresceu, a China e a Índia ali, o Sudeste Asiático, Vietnã, Singapura cresceram, a Austrália cresceu. Então, a dívida pública relativa entre os países, ela permaneceu mais ou menos, salvo exceções, na mesma proporção. Todos os países se endividaram para cadenciar, acomodar esse choque do coronavírus e os efeitos dele sobre o emprego, sobre as falências, sobre as comunidades e as pessoas na informalidade. Então, houve isso. Houve um pouco também de queima de reserva. É importante que se diga. Eu ainda não tenho acesso a esse dado exatamente, mas a previsão da IFE, do Senado, a Instituição Fiscal Independente, era que esse ano nós gastaríamos em torno de 5% do PIB em reservas, algo próximo ali a 55, 60 bilhões de dólares em reservas ali, aí não como uma questão fiscal, mas como um instrumento ali de esterilização da desvalorização do câmbio. Então, nós tivemos ali um dólar que chegou em torno de talvez R$6, chegou a bater em algum momento, voltou, agora a tendência é de alta de novo. Então, o Banco Central utilizaria ao longo do ano 2020 em torno de 55, 60 bilhões de dólares em reservas para poder acomodar essa desvalorização do câmbio por razões óbvias. Se isso não for feito, o câmbio ia chegar a R$8, R$9 logo, e o impacto disso sobre a inflação, sobre a alta de preços é muito importante. Então, houve endividamento numa proporção extremamente grande, houve também queda de reserva. Qual que é o problema? O Brasil, ele cresceu o seu endividamento, outros países também cresceram o seu endividamento, só que o Brasil financia a sua dívida pública a taxa Selic. Então, se nós pegarmos a ponta longa, juros aí futuros de títulos vencendo em 2023, 2024, 2025, o Brasil roda títulos de dívida pública de longo prazo a taxas de 6,5%, 7% ao ano. Entendeu? A Selic é a taxa de um dia, ela é a taxa de curtíssimo prazo. Quando você alonga o prazo dos títulos, essa taxa de juros é maior e já vem crescendo aí desde junho e julho. Então, esse é um problema. O problema não é que a nossa dívida pública cresceu. O problema é que, dado que a taxa de juros, o serviço da nossa dívida, ele é maior do que a maioria dos países aí ocidentais, vamos dizer assim, a tendência da nossa taxa da nossa dívida pública é crescer 7%, 8% o ano que vem, em relação ao PIB. E aí eu estou trabalhando aí com estimativa de PIB em torno de 1,5%, que é o que o Brasil cresceu nos últimos anos. Eu não consigo ser mais otimista do que isso. Me desculpe aí, professor Clayton, mas a economia é considerada ciência triste, né? Ela é chamada de ciência triste. Então, eu não consigo ser otimista. Eu até gostaria de acreditar num crescimento. Ainda bem que eu sou da saúde. Aí ainda bem que eu sou da saúde. Um pouco mais fácil, né?
Ou não, né? Quem lida com saúde lida com sangue também, é difícil, então é complicado. Mas eu trabalho aí com crescimento de 1,5%, nós temos um déficit primário previsto de quase 3% da LOA para o ano que vem, nós vamos ter um crescimento da nossa dívida pública em torno de 7, 8% em 2021. Se isso passa para 2022, nós podemos ter na nossa eleição de 2022 um efeito muito parecido com o que aconteceu com o Macri na Argentina. O que aconteceu com o Macri na Argentina? Isso eu acompanhei bastante de perto, porque já há 5 anos, todo ano, eu visito a Argentina no mês de setembro para participar de um seminário de finanças públicas lá em Córdoba. Então, o Macri começou o governo muito bem, até mais ou menos ali 2017, que foi o ano ali das eleições legislativas. O Macri estava muito bem, tanto é que o candidato dele na província de Buenos Aires venceu a Cristina Kirchner na corrida pelo Senado, e ele vinha ali com certo prestígio. No ano da eleição, da reeleição do Macri, uma crise econômica que jogou o desemprego lá para cima, a inflação rodando a 60% ao ano, dólar sendo vendido nas vésperas da eleição do Macri a 66 pesos argentinos. Você vê, o primeiro ano de governo do Macri, eu trocava um dólar por 14 pesos argentinos. Isso, acho que, se eu não estou enganado, em 2016, no primeiro ano do governo do Macri. Não vou me lembrar ao certo. Ao contrário. Alguma coisa assim. Ao contrário. Para comprar $1, você precisava de 14 pesos. Ao contrário. Você comentou o contrário. Isso, você falou $1, 14 pesos, né? Eu falei o contrário? Isso. Desculpa. Falou o contrário. O ano passado, você chegava na Argentina, $1 66 pesos argentinos. Então, e inflação rodando a 60% ao ano. E esse ano chegou a 100. Esse ano chegou a 100 a inflação, né? Não, 100 o dólar. 100. Então, você precisa de 100 pesos para comprar $1. Então, eles têm algumas dificuldades lá, porque o peso não é o meio de pagamento universal, por exemplo, em Buenos Aires. Em Buenos Aires, se você estiver andando com reais ou com dólares, você consegue pagar qualquer coisa, né? Você não precisa estar portando a moeda local. Isso é muito ruim, porque o Banco Central ele perde o controle sobre a política monetária, porque você consegue fazer uma política monetária muito apertada que vai incidir sobre os preços em pesos, mas você não tem controle nenhum sobre a variação de preços em reais ou em dólares, né, com a sua política monetária. Então, até porque, no caso deles lá, professor Benito, a reserva deles está praticamente zerada, né? Que é o contrário aqui do Brasil, que a gente tem uma reserva considerável. A reserva deles está bem zerada, então o nível de endividamento deles é alto, a reserva deles não tem condição de fazer esse contraponto com a questão do próprio câmbio, né? Vamos colocar dessa forma, do próprio câmbio. Então eles têm uma situação muito pior do que a nossa. E na minha visão, se a gente não segurar o pé e tudo mais, dar uma ajustada, a gente pode acabar indo para um caminho desse. Nós não podemos fazer barbeiragem com reservas. Sim, então, sim. O Paulo Guedes vendeu em torno aí de 55 bilhões de reservas esse ano, né? O ano que vem não pode vender de novo. O ano que vem, se houver pressões no câmbio, nós vamos ter que acomodar isso através de aumento de taxa de juros, né? Aumento de taxa de juros tem impacto fiscal. Isso significa que nós vamos ter que fazer um superávit primário excessivamente. Nós vamos voltar ali para aquele final ali do governo Fernando Henrique. Olha que eu sou um sujeito até admirador do Fernando Henrique, mas nós vamos chegar ali naquele final do governo dele ali, sim, quando teve crise elétrica, eleição do Lula, esse dólar, vocês lembram, né? O dólar chegou a R$4, quase R$4 pela primeira vez. Os dois não lembram, não, porque os dois são muito novos. Não, mas até lembro. Eu queria perguntar como chega isso na população? Todo esse processo muito complexo, que eu estou tentando entender, mas eu fico pensando como chega aí, como é que a gente recebe isso, esse impacto todo? Porque, assim, é algo que está atrás das cortinas.
E como chega isso na ponta? Como é que Tá no como é que dia a dia, a população, o público, né, recebe tudo isso? Tá no dia a dia. Deixa eu dar um exemplo Isso que eu queria bem entender rápido também. aqui. Até pegando esse gancho, a minha foto não está aparecendo, minha imagem não está aparecendo, mas eu queria assim, trazer para a vida prática das pessoas comuns, assim, né? Porque a gente já sabe que só depender do governo não adianta, porque eles não dão conta, não dão conta. Então acaba que o cidadão comum tem que fazer sua parte também, e aí seja economizando, sei lá, fazendo deixa eu só alguma nova complementar aqui perspectiva aí para 2021, se preparar. Sim. Deixa eu só completar o professor Benito aqui, ele falando da questão do final do governo Fernando Henrique e tudo mais, onde tem um consumo razoável das pessoas, e aí eu vou pegar o gancho já para explicar. Tem um consumo razoável das pessoas, porque a economia entra numa normalidade, se é que eu posso falar assim, né, professor Benito? Numa normalidade onde, até parafrasear, nunca antes na história desse país as pessoas puderam fazer uma questão de consumo, de programar. Então você tinha uma inflação um pouco mais estável, que é o que a gente está vivendo agora, dadas as proporções, uma inflação um pouco mais estável, que não é no período antes do real, ok? Então, na verdade, o que impacta, o professor Benito está querendo falar e tudo mais aí de maneira bem detalhada e com a capacidade, assim, que eu estou babando do lado de cá, assim, pelo discurso dele, fantástico, é o seguinte, então, por exemplo, a hora que o Douglas foi lá comprar o pãozinho dele, vai ter aumento, porque o câmbio está mais alto, então, com isso, o trigo que chega no Brasil fica mais alto. Nesse sentido, e aí vamos exagerar aqui para ficar mais claro mesmo, fica muito mais barato, fica para o empresário, é melhor ele exportar, porque o câmbio está mais alto. Vamos pensar só na questão do câmbio. Exportar, porque o câmbio está mais alto, então ele vai receber mais dinheiros, ok? Então ele vai receber mais dinheiros nesse processo, então ele acaba desabastecendo o mercado interno, com uma menor quantidade de produtos no mercado interno, o preço dos produtos começa a aumentar, e aí a população que já não tem o recurso financeiro disponível já acaba apertando mais para comprar essas mercadorias. Então tem um aumento de mercadoria, e o aumento generalizado de mercadoria, aumento generalizado de preço, é a famosa inflação. Então, o calcanhar de Aquiles que passa nesse processo, desse processo aí da economia, e aí a geração de emprego e tudo mais tem que estar muito alinhado nisso, e aí vem com reflexo, endividamento e tudo mais que a gente está comentando, vem na inflação. Então, as pessoas vão acabar sentindo a inflação. O grande ponto aí é a inflação. Então, se você conseguir chegar lá com uma nota de R$50 para fazer uma feira, não dá para você comprar a mesma quantidade de produtos que você compraria na semana anterior ou no mês anterior. Cada vez mais você vai deprimindo essa questão de capacidade de consumo. E aí, no final, é aí onde que a população sente, com a redução da capacidade de consumo. Então, eu não consigo mais consumir a minha mesma cesta de opções nesse período. Cada vez menos eu tenho menos opções de comprar, com um custo muito mais alto, com um preço muito mais alto. Concorda, professor Benito? Em gênero, número e grau. Concordo, sim. A inflação é o primeiro sintoma da doença. Então, o que acontece? Se as coisas acontecerem da forma como eu creio que acontecerão, nós teremos o ano que vem dificuldades do ponto de vista da desvalorização do câmbio. Então, desvalorização do câmbio, tudo que é consumido no Brasil e que é importado, chega mais caro, né? Então, se você tem um câmbio a 4, esse câmbio vai para 6, né? Você precisa de 1,5 vezes a quantidade em reais para poder comprar, por exemplo, um aparelho eletrônico importado, ou para poder comprar, por exemplo, um container de trigo, né, para produzir farinha, que vai produzir pão, macarrão e outros tipos de derivados. Então, a alimentação fica mais cara. Já está ficando. Se você pegar os últimos 2 IPCAs, vocês vão ver que o IPCA tem em torno de 3,5%, mas o IPCA é uma média ponderada de mais de 380 itens, produtos, né? Mas se você pega ali o núcleo específico do IPCA relativo aos alimentos, o preço dos alimentos ali in natura, ele já está subindo ali na faixa de 10%, 15%, entendeu? O arroz, a carne, entendeu? As leguminosas, etc., as frutas. O arroz. Então, isso tem um impacto
direto sobre o dia a dia das pessoas. Por quê? De cara, uma pessoa que ganha um salário mínimo vai ter que mudar a dieta. Se comia verdura antes, deixa de comer para manter a carne. Se comia carne antes, deixa de comer, vai se ater ali aos cereais e tudo, porque o salário não dá para comprar a mesma coisa. Primeiro ponto. O segundo ponto, o câmbio desvalorizando e, como consequência, você tendo que aumentar a taxa Selic, isso tem alguns impactos adicionais para além da inflação. O primeiro impacto sobre isso é sobre o crédito. O crédito vai ficar naturalmente mais caro. Então, aquela pessoa que está pendurada ali, dependendo ali de um rotativo de cartão de crédito, dependendo ali, às vezes, de um crédito pessoal, para financiar ali alguma coisa, eventualmente, ele vai pagar um serviço por esse endividamento, uma taxa de juros, maior do que ele pagaria com essa taxa Selic a 2%. Então, o crédito... Até mesmo o cheque especial. Hã? Até mesmo o cheque especial, que o pessoal gosta muito de usar então, também. O crédito vai influenciar. Mas não é só o crédito. Isso vai influenciar também o emprego. Né? Existe, para quem gosta de macroeconomia, o conceito disso chama-se curva de Phillips. É um modelo de 3 equações, no qual o Banco Central muda a taxa real de juros, né? Ele muda a nominal, a real, por consequência. E isso vai, no caso de você aumentar a taxa de juros, isso naturalmente vai aumentar o desemprego no curto prazo. Isso naturalmente vai produzir mais desempregados. Se você aumenta a taxa de juros com a taxa de desemprego de 5%, o efeito social é 1. Se você aumenta a taxa de juros com a taxa de desemprego de 14,4%, que é o que nós temos hoje, o efeito social é outro. Né? Então, nós estamos falando aí de 15 milhões de pessoas que estão desempregadas. O número é maior, porque não vou entrar nas questões metodológicas que o IBGE utiliza para calcular essa taxa de desemprego. Mas o número é muito maior, o número é em torno de 30 milhões de pessoas sem emprego hoje no Brasil. Então, com juros maiores, nós teremos um desemprego ainda maior do que nós já temos esse ano. E aí, o governo vai buscar o chamado superávit primário. Né? E precisa buscar, não tem outra forma. O custo de não fazer as coisas em economia, às vezes, é muito maior do que os custos de você fazer, mesmo que seja impopular fazer. Então, o governo vai buscar o superávit primário para tentar ajudar ali no controle da inflação e os juros não subirem tanto. E quando ele faz isso, ele tem duas formas de fazer isso. A primeira, e mais clássica, mais utilizada aí nos últimos 30 anos, é aumentando impostos. Quando ele aumenta imposto, a renda disponível do cidadão, renda disponível é um conceito em economia que nós chamamos para nos referir àquela renda após o pagamento de impostos. Então, quando o governo aumenta o imposto, a renda disponível ela diminui. Então, o poder de compra, de consumo desse trabalhador, ele vai diminuir também, pelo lado do aumento de impostos. A outra forma do governo buscar o superávit primário é através do corte de gastos públicos. E quando ele faz isso, são bens e serviços públicos que ele tira de circulação. Então, por exemplo, nós estamos diante de uma pandemia, eu não tenho convênio médico, eu não sei se vocês têm, mas eu não tenho convênio médico e eu sei da importância que significa o SUS, né, para nos atender no momento de emergência, né, para aquelas pessoas que não têm convênio. Quando as pessoas, por exemplo, a queda na renda acontece, muitos que eram usuários de serviços de saúde por convênio ou do serviço de educação particular, eles vão migrar naturalmente para o serviço público. Então, pode haver o ano que vem, né, já está havendo esse ano, né, não morreu 160 mil pessoas no Brasil de alegre, né, morreu por falta de leito, morreu por falta de enfermeiro treinado para lidar com UTI, morreu por falta de respirador, morreu por falta de teste. Né? Nós não vamos nos enganar que o coronavírus é o grande vilão. É também, mas políticas públicas inadequadas redundam em calamidades como a que nós estamos vivendo no Brasil. E isso precisa ser colocado. Se houvesse um volume de leitos, de respiradores, de profissionais treinados na área da saúde, o desmonte dos mais médicos
no começo do governo Bolsonaro, com o ministro Mandetta, né? Se houvesse ali umas condições de se implementar uma política de saúde minimamente adequada, 160 mil pessoas seriam evitáveis ali o falecimento delas. Então, já há uma sobrecarga dos serviços públicos, porque a pessoa acaba a renda dela, a renda diminui, ganhava 3, 4 salários mínimos, passa a ganhar 2, né? Comer é uma necessidade básica emergencial, ela não vai parar de comer. Então, ela vai parar de pagar o convênio, ela vai parar de pagar a escola do filho, vai levar o filho para uma escola da rede pública, né? Ela vai depender cada vez mais de serviços públicos. E quando você corta gastos, né, naturalmente você diminui a oferta para o E aí, professor Benito, só complementando aí, o senhor falou que a economia é uma ciência triste, né? Foi esse o termo que você usou? Uma ciência triste. É um apelido, né, da economia. Eu falo que é a ciência dos recursos escassos, né? A gestão de recursos escassos. Então, nós vamos para prioridades, né? É a questão das prioridades aí que começam a apertar. Então, com a baixa da arrecadação que a gente prevê para o ano que vem e tudo mais, mas esperando aí que um cenário volte a melhorar um pouco mais, o próprio serviço público vai estar estrangulado para a questão do superávit primário mesmo, que são justamente esses gastos. Se você começa a fechar ali na sua conta ali, se a gente for falar ali na DRE, você começa a fechar ali logo no início, você já não tem recurso financeiro disponível, você não consegue pagar as outras coisas, né? Esse começa a ser o processo bem complicado. E aí eu acredito que nesse meandro aí, nesse processo, vai caber aos municípios tentarem sair dessa confusão muito por conta própria, em vez de um auxílio do governo federal. Então, eu acho que para o próximo ano, o município vai ter que usar um jargão aqui, o famoso se vira nos 30, porque ele não vai ter esse aporte mais de recurso financeiro federal disponível, porque até então o governo vai estar endividado, vai estar com outras questões mais complexas, daí vem a importância de uma gestão pública no âmbito municipal muito mais aguerrida, né? Muito mais propensa aí às necessidades e fazer uma gestão efetivamente das necessidades de cada município. Então, acho que isso vai ser complexo para o ano que vem. Veja bem, Cleiton, professor Cleiton, Douglas e Kennedy. O modelo federativo brasileiro, ele é organizado como é organizado os modelos federativos de grandes países, de forma que o governo federal ele se atém a políticas públicas relacionadas ali com o governo, políticas públicas que dependem de mais escala, por exemplo, justiça. Os municípios não podem oferecer justiça porque eles não têm escala financeira para isso. Mas quando você desce na federação e chega nos municípios, o governo municipal ele tem uma aproximação maior com o cidadão, de forma que ele consegue identificar as necessidades dos seus cidadãos, dos seus eleitores. Vamos usar o termo da literatura da ciência política aqui, do eleitor mediano. Ele consegue identificar as necessidades desse eleitor de forma mais fácil do que o governo central consegue fazer. Então, normalmente é atribuído aos municípios em todo o mundo, e no Brasil não é diferente, a provisão de serviços públicos, de políticas públicas que lidam diretamente com o público. Então, é a educação básica, né? A minha cidade tem 61 mil alunos na rede pública, na rede municipal. A saúde primária, né? Aquela saúde mais básica ali, pronto atendimento, etc. E, eventualmente, o município que quiser ter a sua própria guarda acaba tendo condições de fazer, mas basicamente é isso, né, que os municípios fazem. Educação e saúde, um pouco de infraestrutura urbana que não vai ter, né, porque não há recursos. Qual que é o problema? Quando você olha para esses municípios do lado das receitas, 65% da arrecadação dos municípios ela vem de níveis mais abrangentes de governo. Então, elas vêm de transferências correntes. Né? Basicamente, 4 tipos de transferências, 5 tipos de transferências correntes. As federais, que são o Fundo de Participação dos Municípios,
que é uma parcela do IPI e uma parcela do Imposto de Renda da Pessoa Física, que compõe esse fundo e é distribuído entre todos os municípios brasileiros. O segundo item, as transferências do SUS, né? O terceiro item, as transferências do Fundeb. O quarto item, a cota parte do ICMS, e aí os municípios maiores se beneficiam mais, porque são geradores da atividade econômica que cria o ICMS, que arrecada o ICMS, e a cota parte do IPVA, que essa não é muito importante no caixa, e os municípios maiores capitalizam isso também de forma menor. De forma que município pequeno depende largamente do fundo de participação dos municípios, chega a ser quase metade da arrecadação desses municípios, só o fundo de participação. Eles têm muito pouco instrumento tributário para poder manusear e sair de uma situação de dificuldade financeira, né? O setor público, o modelo tributário nosso prevê contribuições, taxas e impostos. No que se refere aos impostos, nós temos o IPTU. Então, município pequeno, por exemplo, ele tem pouca margem para lidar com o IPTU, porque ele não tem território, né? O IPTU depende de território para que você possa aumentar a cobrança. No município grande como o meu, como o de vocês, é um pouco mais fácil, porque você tem um território maior, você tem um volume de residentes maior, você tem aquelas pessoas que você sabe ali, que são especuladores, aqueles grupos que você pode buscá-los. Então é mais fácil de você aumentar esse tipo de imposto, preservando a população mais pobre. No município pequeno isso não tem, a dotação territorial deles é menor. Eles têm o ISS também, os municípios têm o ISS, que é um imposto muito importante, mas o município pequeno, município de 10, de 5 mil habitantes, ele não tem serviços, ele usa a rede de serviços do município grande, né? Então, por exemplo, aqui na Uberlândia, nós temos aqui a 60 quilômetros Tupaciguara, uma cidade de 25 mil habitantes. Boa parte da população de Tupaciguara, aos finais de semana, se torna a população flutuante de Uberlândia, né? Juiz de Fora, provavelmente vocês têm aí as cidades mais próximas, Belo Horizonte tem. Então, é difícil você arrecadar ISS em prefeitura pequena, né? Não se enganem. E você tem o ITBI, que também é um imposto municipal, e que pelas mesmas razões, o ITBI é um imposto de transferência de bens imóveis, quando você compra ou vende um imóvel, né? É difícil você ter uma dinâmica muito grande desse imposto em município pequeno, né? Porque a pessoa nasce naquela casa e morre naquela casa, ela não sai dali, o espaço da cidade não cresce também, passa 30, 40 anos, a dotação espacial da cidade é a mesma, então o mercado imobiliário não se aquece, não há especulação e tudo. Então, os impostos dentro dos instrumentos tributários, eles são caracterizados por uma pouca escala, e quanto menor o município, menor a escala para que se use esses instrumentos. Aí você vai para as contribuições, né? As contribuições dos municípios, o principal que nós temos é a contribuição de melhoria, entendeu? Isso arrecada tão pouco, isso não arrecada quase nada. E as taxas? Aí você tem ali a taxa de coleta de lixo, de esgoto, né? Alguma coisa relacionada a transporte público, mas veja, isso não chega a 10, 15% do orçamento total, não consegue chegar. Né? Então, nós temos esse problema. Né? Os municípios eles vão precisar se virar nos 30, mas a Constituição nossa, o modelo regulatório das nossas finanças públicas, ela não dá instrumento para os municípios se virar nos 30. A forma de se virar nos 30 seria cortando gasto. Mas aí você vai olhar para a estrutura de gasto dos municípios, lá para a Lei 4.320 de 64, com o que o município gasta? Pessoal, é o pagamento da professora, é o pagamento do agente de saúde, é o pagamento dos vereadores. O pessoal de limpeza. Aí, no caso dos terceirizados, você tem pessoal de limpeza, etc. Então, isso daí já está ocupando aí em torno de 60% do orçamento dos municípios, e seguramente em mais de 3 mil municípios nós teremos esse cenário a partir do ano que vem. Então, qual que é o problema?
O servidor público você não manda embora. Uma vez que você contrata um servidor público, ele vai onerar o seu caixa de forma indefinida até ele se aposentar. E se o município ainda tiver regime próprio de previdência, Uberlândia tem. A maioria dos municípios não tem, utiliza o INSS. Mas se o município tiver ainda o regime próprio de previdência, ele vai onerar o caixa até morrer. Então, você cria uma fonte permanente de despesa, você não tem onde comprar. E aí, o que os municípios ajustam? O investimento público. O investimento público. Aí, Na verdade, professor Benê, não é nem investimento público, é a falta de investimento público, né? Porque não sobra para fazer investimento, né? Um desgarçamento tão grande que os municípios estão investindo menos de 5% do seu orçamento, na média, dos 5.570 municípios. Na média, eles estão investindo menos de 5% do orçamento. E aí, o que acontece? A infraestrutura urbana, ela se deteriora, porque existe depreciação sobre aquilo. A rua, né, você choveu esse ano, passou o carro em cima dela esse ano, aí veio o sol, incidiu um sol de 40 graus em cima do asfalto. Quer dizer, no ano que vem o asfalto vai ceder, você precisa recuperar aquela infraestrutura. E não há caixa, né? Não há caixa para fazer capina, né, nas cidades, não há caixa para fazer pintura, emplacamento de ruas, né, cidades mal sinalizadas, etc. Então você vai criando ali aquele ambiente de estagnação, né? As pessoas vão vivendo no espaço desse aí, elas vão se tornando cada vez mais deprimidas, elas vão se tornando cada vez mais tristes, elas vão se acostumando, né, com o subdesenvolvimento, e isso é muito perigoso. Eu estava dizendo isso numa apresentação há umas 2 ou 3 semanas atrás. Quem nasceu em 2010, hoje tem 10 anos. Né? Nós estamos aí, eu gostaria de ser um pouquinho mais otimista, mas eu acho que nós estamos entrando numa outra década perdida em termos de crescimento econômico. Em 2030, quem nasceu em 2010 vai ser um adulto, vai ter 20 anos. E não vai ter conhecido o que é o crescimento econômico. Mas crescimento econômico para valer. Você ficar ali 4, 5, 6 anos, crescendo 4,5% ao ano. Entendeu? Porque aí você transforma a realidade local. Né? Se você conseguir crescer por 10 anos, uma média de 4, 4,5% ao ano, né? Você transforma a realidade local. Você gera emprego de qualidade, os salários vão subir naturalmente. Né? Isso não deve acontecer. Então, quem nasceu em 2010, em 2030 vai ser um adulto, e na cabeça dessa pessoa vai ser normal. Um país cresceu 1%, 1,2%, dólar a 6%, isso é assim mesmo. Imagina você virar para uma pessoa hoje aqui e falar, olha, nós tínhamos dólar a 1,80 lá no final de 2010, né? Era mais barato viajar para Disney do que viajar para Porto de Galinhas. Então. Viajar para o Nordeste, isso mesmo. E para o Nordeste. É mais barato viajar para Disney do que para o Nordeste. Então, é mais barato viajar para Miami do que viajar para Fernando de Noronha. Aliás, para Fernando de Noronha continua sendo mais barato ir para Miami. Só para entender, então. Estão falando então que nós estamos totalmente, para se ter uma vida digna. A gente está totalmente, para não usar outro termo, não sei se é um termo que eu posso usar, não sei nem se é cabível, se pode usar isso. Nós estamos extremamente alienados, totalmente perdidos à deriva, e como vai ser isso? As próximas gerações, a minha geração talvez não veja mudança nenhuma, ao final da minha geração. O Kennedy deve ser a geração depois da minha. As gerações após... tô mais novo. Eu tenho 36. Não, olha só, eu só queria... a gente já está chegando a quase 1 hora de live. Eu tenho 36. Mas eu queria perguntar outra coisa. Eu queria só perguntar o que a gente falar. Essa loucura toda, como é que isso interfere lá eu vou lá para a Previdência Social, não sei se tem a ver o nosso assunto, mas aqui está falando de dinheiro. Como isso afeta a Previdência Social? E pessoas que, por exemplo, tem gente que trabalha, não sei se a Previdência está relacionada com o trabalho, acho que sim, estou falando que legalmente. Como todo esse cenário louco vai afetar, por exemplo, a nossa geração, minha do Kennedy, por exemplo? Olha, eu vou contar para vocês... Antes deles responderem, só fazer uma parte, só um minutinho, Benito.
É porque tem uma hora. Só para fazer uma parte que eu queria muito entrar do que você falou agora há pouco. É rapidinho, para você responder essa pergunta do Douglas. Você estava falando sobre investimentos, como vai ser 2021, mas uma das coisas que eu gostaria de salientar, e pelo menos eu estou percebendo no mercado, não só brasileiro, como mundial também, é que a pandemia em si, ela trouxe um cenário, todo cenário de crise, ele traz um cenário atípico que é as pessoas, os grandes investidores, né? Então nós temos uma gama de grandes investidores que procuram bons projetos para investir em momentos de crise. Então, uma das grandes formas que eu acredito das prefeituras, nos municípios, saírem também da crise é procurarem parcerias públicos-privadas. Aqui em Juiz de Fora, por exemplo, a gente está trazendo um projeto para cá, que é até um projeto do engenheiro da Alemanha, que chama EcoMaglev, né, que é um projeto de metrô magnético. E ele é construído sobre as linhas da MRS, que é uma empresa férrea que perpassa a cidade, e é uma concessão federal, né, as linhas férreas daqui da cidade, do Brasil inteiro. E aí esse engenheiro criou um modelo para fazer esse metrô, um investimento de 750 milhões de reais, e em sua uma grande maioria investimentos estrangeiros. Então, assim, eu percebo que existem vários clusters, né, vários núcleos de investidores procurando bons projetos, ainda mais agora com o dólar tá alto aqui para a gente, mas para eles é bom também, fomenta a economia, e eu acho que é uma das principais saídas, principalmente das grandes prefeituras, né, que em Minas são poucas cidades acima de 300 mil habitantes, 200 mil habitantes, é fazer essas grandes parcerias públicos-privadas, né, e trazer recursos externos com essas parcerias, sem onerar as prefeituras, porque não vai ter dinheiro mesmo, já está tudo congelado, as contas congeladas, e é uma das opções, né, das grandes opções. Nós temos um problema no Brasil para fazer parceria público-privada que se chama insegurança jurídica. Entendeu? Para que você possa fazer parcerias público-privadas, trazer o setor privado para provisionar bens públicos, você tem que resolver uma série de problemas no Brasil que nós não fomos capazes de resolver até hoje. O primeiro problema é o problema da corrupção. Entendeu? Você precisa ter um modelo transparente, você precisa ter um modelo um pouco mais organizado, você precisa, enfim, resolver esse problema. Você precisa coibir, ter sistemas de controle internos nas prefeituras que te permitam eliminar ou diminuir o problema da corrupção, que é um problema extremamente grave no Brasil. Né? A Lava Jato nos mostrou isso daí. Eu sou um crítico da Lava Jato, né, pelos métodos, mas tudo que a Lava Jato nos mostrou é verdadeiro. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é uma reforma do judiciário de forma mais ampla. Porque hoje o que acontece? O nosso judiciário quer dar espetáculo. Entendeu? Uma pessoa vai lá e presta um serviço para a prefeitura, as pessoas estão com medo de prestar serviço para o setor público. Entendeu? Porque elas não sabem se elas vão fornecer uma merenda para uma prefeitura, né? Aquilo ali aparece uma matéria na imprensa meio torta, meio sem fundamentos, e um promotor pede a prisão preventiva de alguém e o juiz dá. Entendeu? Você acostumou no Brasil a prender pessoas sem antes julgar. Entendeu? Então você tem de um lado um problema que é a corrupção e do outro lado você tem o problema que é o ativismo judicial, entendeu? Que leva pessoas para a cadeia para ficar 5, 6 dias, destrói reputações de pessoas para, em tese, combater a corrupção, mas no frigir dos ovos, tudo que você criou é uma baita insegurança jurídica. Entendeu? Porque às vezes uma pessoa que tem ali uma empresa séria, para você, por exemplo, prestar um serviço para o setor público, você não pode ser devedor de impostos, nem ser pego em sonegação. A sua empresa tem que estar redondinha com a Receita, com o Fisco. Se ela não tiver redondinha com a Receita, com o Fisco, você não pode prestar serviço para a prefeitura. Entendeu? Você vai para o cadastro, existe um cadastro, esqueci a sigla agora. Então você não consegue. E aí o que acontece? Hoje, no Brasil, né, da forma como as coisas têm sido conduzidas, muitas vezes pela imprensa, o jornalismo nessa área no Brasil ele presta um péssimo serviço, porque ele ensinou o brasileiro a condenar as pessoas com base em cabeçalho de manchete. Né? Então,
Hoje, ninguém abre a notícia e lê inteira, né? Eles fazem o cabeçalho de manchete de forma a impactar, e aquilo tem destruído reputações, não só de políticos, mas também de empresários. Então, isso cria uma insegurança muito grande nas pessoas para você. Então, para você resolver esse problema e trazer iniciativa privada, primeiro você precisa resolver esses problemas. Você precisa de um marco regulatório adequado. E aí, se nós estivermos falando, por exemplo, setor de águas, né? Aí, setor de águas, a regulamentação é federal, a Agência Nacional das Águas. Aí você tem regulamentações estaduais, regulamentações municipais. É extremamente burocrático para você trazer, por exemplo, a iniciativa privada para tentar resolver um problema que já existe há 2 séculos no Brasil, que é um problema de captação de esgoto e de levar água tratada para a população. Nós temos 15% da população que não tem água tratada, 40% da população que não tem coleta de esgoto, vive em fossa, né? Enfim, isso é muito complicado. O marco novo, a nova lei de saneamento, que foi votada agora na Câmara, tende a ajudar isso um pouco, mas ainda assim é burocrático, e além de ser burocrático, você tem esses complicadores, né? O empresário ele não sente confiança, né, de trabalhar com o governo, porque ele não sabe se ele pode ser acusado de alguma coisa, se ele pode ser processado por alguma coisa, se ele pode ter o nome dele veiculado na imprensa por alguma coisa que lá na frente ele vai provar que aquilo não procedia. Então, tudo isso está acontecendo no Brasil. Não é simples você resolver esse problema e criar parcerias público-privadas como você tem nos Estados Unidos, como você tem no Canadá, entendeu? Onde raramente os negócios precisam ali de cartório, de fé pública, entendeu? Qualquer pessoa tem fé pública, porque o clima de confiança é outro, entendeu? Ninguém vai desconfiar de você, porque até que se prove o contrário, você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa decente, né? Então, esse é um ponto. A pergunta do Douglas, eu queria que ele repetisse, até porque houve alguns cortes na fala dele, né? Ele falou alguma coisa de previdência social, né? Se vocês tiverem ouvido melhor. Enquanto ele vai voltando aí, eu concordo com isso tudo que você explanou, Benito, mas em compensação também continua acontecendo parcerias públicos-privadas pelo Brasil inteiro, né? Então, assim, independente de todo esse problema de fé pública, de imagem, ainda assim os investidores querem lucro, né? Então, acaba que isso daí é um dos problemas. Mas ainda assim existe. Igual, por exemplo, aqui as PPPs todas as cidades, claro. Mas aqui passa pela prefeitura, a prefeitura manda para a Câmara, vê se está tudo ok e lança. E aí, dentro do próprio edital, é que eles arestam as brechas do que vai ter e do que não vai ter. E aí, na verdade, é como as concessões da rodovia, por exemplo, é uma entrega regulada, né, pelo Estado, porém o Estado não tem lá o bedelho fazendo e dando dicas. Na verdade, é o privado agindo dentro do público para fazer o negócio acontecer da forma como o governo não consegue fazer. Eu sou super a favor desse modelo, né? Eu tô te narrando aqui um problema que existe no Brasil que impede que esse modelo ele seja proliferado por todo o país, entendeu? Porque uma coisa é você fazer uma concessão de rodovia em São Paulo, aonde passa o fluxo de carro que passa na Anhanguera, na Bandeirantes, na Ayrton Senna, na Dutra, etc. Outra coisa é você fazer uma concessão de rodovia vamos dizer aí em Rondônia, né? Muito diferente. Então, a coisa é você fazer uma parceria público-privada para levar questão de esgoto e saneamento no município como Sorocaba ou como São José dos Campos. Outra coisa é você fazer isso ali em Altamira, né, ou em Araguaína, né, nos municípios do norte do país. Então, esse que é o grande problema hoje, né? E aqui eu estou pensando de forma agregada. É lógico que no específico você tem casos de sucesso, né? Não vou dizer que não tem, mas estou pensando aqui de forma agregada. De forma agregada, essas questões hoje opõem sobre o investimento público
e sobre a atração de investimento privado. Por exemplo, aeroportos. Entendeu? Aeroportos. Agora nós vamos fazer um esforço aí para tentar ampliar alguns aeroportos no interior do Brasil. Né? 20 anos que nós temos esses aeroportos com essa estrutura aí. Não dá mais. Entendeu? Não dá mais. Tudo muito precário, tudo muito ruim. Entendeu? É tudo muito complicado ainda. Quando você vai para o Brasil profundo. Não quando você vai para Guarulhos. Mas quando você vai para o Brasil profundo, você vai encontrar inúmeras dificuldades. E aí o que acontece? O investidor privado, ele quer pegar o aeroporto de Congonhas para oferecer o serviço. Né? Ele não quer pegar o aeroporto de alguma cidade do norte do Brasil, não quer pegar o aeroporto de Palmas. Entendeu? É difícil. Ele quer lucro, né? Então, faz total sentido. Ele quer lucro. Se você deixar a lógica privada regular tudo, entendeu? Você vai acabar entregando o filé do serviço público para a iniciativa privada e vai ficar com osso, né, para o setor público cuidar e manter os mesmos problemas. Entendeu? Então, esse pacote de concessão que está sendo pensado no caso dos aeroportos e mesmo no caso das rodovias, me parece bastante equilibrado. Porque ele obriga o concessionário a assumir também aeroportos no interior do Brasil. Então, eu levo Viracopos, mas eu também sou obrigado a levar Anápolis, eu também sou obrigado a levar Navegantes, eu também sou obrigado a levar alguma coisa no norte do Brasil para tentar resolver isso daí. É preciso resolver isso daí, tá ok? Agora, Douglas, eu queria ouvir a sua pergunta de novo, porque... E Cleiton, vai me ajudando a falar, porque eu empolgo. Ok, você tá de sacanagem, mano. Você atrapalhou minha pergunta, pô. Me cortem. Desculpa, cara. Eu achei que ia ser só... Não, na moral, deixa... Você faz uma pergunta... Introdução. Você vai falar de política pública, lógico, ele vai explanar muito. Eu coloquei coisa. Só um adendo. Entrou na explicação muito bem explicada. Não é adendo, mano. Mas fala aí, repete essa pergunta. Você tocou na ferida do negócio. Ele tocou na ferida do negócio, que é uma resposta de sim ou não. Você não vai ter isso aqui. Desculpa, Douglas. Relato. Eu estava perguntando sobre a Previdência. Nem sei mais, Previdência Social, né, que eu comentei, eu acho. Deixa eu ver aqui que eu anotei aqui, porque a cabeça não tá boa, não, viu? Anotei aqui, ó. Todo esse cenário, essa loucura toda, o que isso afeta na Previdência Social? O que afeta a Previdência Social é o que já vem afetando há 20 anos. O Brasil está envelhecendo, entendeu? Então, isso é um dado. Da mesma forma como eu te falei, quem nasceu na década quem nasceu em 2010, em 2030 será um adulto. Quem nasceu em 1980, em 2030 vai ser um idoso. Né? Qual que é o problema? Quem nasceu em 1970 e 1980 foi exatamente na fase do chamado boom demográfico, quando a taxa de mortalidade caiu bastante, a natalidade continuou alta, a população brasileira cresceu uma taxa ali de 6% ao ano, em década de 60, 70, Brasil urbanizando, Brasil crescendo muito e tudo. Nós saímos de 70 milhões, quem lembra do hino da Copa do Mundo de 70, né? 70 milhões em ação, avante Brasil, salve a seleção. Hoje nós somos 210 milhões de habitantes. Quer dizer, no horizonte de 2 gerações, o Brasil triplicou a sua população e é um dos 3 ou 4 países do mundo que fizeram esse tipo de transição, entendeu? De um país de grande população, um país que, além de um grande território, também tem uma demografia elevada. Qual que é o problema? Essa população, ela está entrando na velhice, né? Ela está entrando na velhice e na velhice todo mundo precisa de parar, né? É uma questão até biológica. Você falou que é da área da saúde. A pessoa, depois de uma certa idade, por mais que a medicina atrase um pouco esse processo, depois de uma certa idade ela já não tem mais o mesmo vigor físico, os mesmos reflexos, a mesma capacidade de raciocinar, etc. Então ela precisa parar.
né? A aposentadoria é uma necessidade humana. E o que acontece? Nós não plantamos de forma que nós pudéssemos aposentar hoje com regras um pouco mais vantajosas. Da forma como nós estamos jogando pessoas no sistema previdenciário ao longo dos últimos 20 anos, e isso vai se intensificar nos próximos 20, pelas regras atuais, o sistema entra em colapso. Porque você vai ter cada vez menos pessoas adultas pagando, contribuindo com o regime de previdência, e cada vez mais você vai ter pessoas dependendo do regime de previdência. Então, você só pode ajustar isso de duas formas. Ou onerando bastante quem está pagando, quem está contribuindo, ou reduzindo o benefício de quem está recebendo. Ou os dois, fazer um combinado dos dois. E essas reformas da Previdência que vêm sendo pensadas aí, desde o do Fernando Henrique, elas vão, de alguma forma, ajustando o modelo. O Fernando Henrique criou o chamado fator previdenciário. O fator previdenciário nada mais era do que uma conta, uma fórmula que te cortava a sua aposentadoria em 15%, 20%, 25% a depender, se você se aposentasse muito cedo. Era uma forma de te incentivar a ficar mais tempo contribuindo e sem solicitar o benefício, retardar a sua entrada no regime. A reforma do Lula, de 2003, acabou com a paridade no serviço público. Porque antes, um servidor público se aposentava com o salário da ativa e toda vez que o servidor da ativa aumentava o seu salário, o aposentado também aumentava o seu salário. Esse é o sistema de paridade. O Lula acabou com isso. Aliás, uma boa reforma do Lula. A Dilma, em 2013, acabou com a integralidade. Então, o serviço público passou, todos os servidores públicos passaram a se aposentar pelo teto do INSS. Então, a aposentadoria máxima, a partir de 2013, era a aposentadoria de 5.200 e alguma coisa, 5.500 e alguma coisa. Eu não sei exatamente quanto que é, mas é 5.000 e pouco. Então, você não tem mais a integralidade, você não se aposenta com seu salário da ativa mais. E agora, essa reforma do Temer e do Bolsonaro, eu digo do Temer e do Bolsonaro, porque quem arcou com o ônus político de fazer essa reforma foi o governo Temer. Né? Essa reforma do Temer e do Bolsonaro e do Rodrigo Maia, que foi para mim o personagem mais importante, ela instituiu a idade mínima, de forma que ninguém mais pode se aposentar precocemente, com 48, com 49 anos, as pessoas estavam se aposentando no Brasil. Agora são 65 os homens e 62 as mulheres. 48 não, desculpa. 58, 59 anos era a média de aposentadoria no Brasil antes dessa reforma. Entendeu? Então, quer dizer, uma pessoa com 58 anos, ela se aposenta. Ela vai viver, a expectativa de vida de uma pessoa de 58 anos, ela é de 87, 88 anos. Ela vai viver 40 anos por conta do sistema. O sistema não tem condição de sustentar isso. Ela vai usar mais do sistema do que ela contribuiu efetivamente. Exatamente. Isso passa a ser um problema, então, é desproporcional. E da mesma maneira que é desproporcional, você tem o seguinte, igual o senhor comentou aí logo no início, você tem nós triplicamos a questão da população brasileira, mas você tem uma base cada vez menor de pessoas entrando no sistema também. Então, você tem eu posso falar que uma redução da população proporcionalmente não tem o mesmo crescimento. E com isso começa a ter problema para justamente os que estão embaixo sustentarem os que estão em cima. Aí começa a complicar Exatamente. Cada vez mais. Você tem vários problemas. O primeiro problema é o seguinte. Eu tenho 32 anos, fiz agora em setembro. Eu não contribuo com a Previdência ainda. Em plena idade de contribuir, eu estou fazendo doutorado, eu sou isento, eu não contribuo com a Previdência Social, com 32 anos. Entendeu? Então, antigamente, uma pessoa com 16 anos, ela entrava no mercado de trabalho, carteira assinada, ela se tornava um contribuinte da Previdência. Hoje, as pessoas estão prolongando o tempo de estudo,
né? Fazem curso superior, fazem MBA, fazem pós-graduação, faz mestrado, faz doutorado, faz o caramba, vai terminar a sua formação acadêmica com 30, 32 anos, que é o meu caso, e não contribui. Então, você já elimina uma porção de pessoas que deveriam financiar o sistema e que não estão financiando. Aí você tem um outro fenômeno, que é a pejotização. A pejotização, ela também te desobriga a contribuir com o regime, entendeu? Porque você vai emitir uma nota fiscal, aquilo é simples nacional, entendeu? E você vai ser, é um subsídio, na verdade, que você está dando, né? Aquele trabalhador que não era carteira, que era carteira assinada antes, recolhia PIS, recolhia COFINS, recolhia contribuição previdenciária, recolhia uma série de coisas, ele passa a emitir uma nota fiscal, uma guia de arrecadação ali, vai pagar 4%, 5%, então você acaba não contribuindo. Então você acabou sobrecarregando realmente um grupo muito pequeno, né, de pessoas que estão ali no mercado CLT, né, recebendo carteira e tudo. E aí você cria realmente esse problema, porque as pessoas estão envelhecendo numa proporção e quem deveria estar contribuindo não está na proporção que deveria. O sistema ele entra em déficit, né? Pra você ter noção, o déficit previdenciário do Brasil é maior do que o déficit primário, né? O nosso déficit, o último dado que eu vou ter vai ser o de 2018 de cabeça aqui, mas era alguma coisa próximo de 220 bilhões o déficit do INSS, mais uns 77 bilhões do regime próprio, servidores públicos, dava quase 300 bilhões, né? Para um país que tinha um déficit primário ali de 150 bilhões, 139 bilhões. Então, quer dizer, todo ano nós tiramos dinheiro de políticas públicas como saúde, educação, ciência e tecnologia, investimento público, para financiar os direitos dos aposentados. E aí é uma questão, né? Como é que você não faz isso, né? Também, entendeu? Aí nós temos outro problema na Previdência, que é a questão da Previdência Rural. Se você abrir os dados da Previdência Rural, você tem ali um déficit de 110 bilhões só na rural. A urbana não é tão deficitária. Nosso gargalo maior é a Previdência Rural. E aí, quando você vai ver os dados em si, o déficit é 105 bilhões, estou falando aqui dados de cabeça que eu tenho de 2018, o déficit é 105 bilhões, o gasto é 125, a arrecadação é 10. Entendeu? Porque o trabalhador rural não contribui com o regime. Então, nós precisamos de políticas de formalização do trabalhador do campo. Entendeu? Porque vai chegar um momento que o sistema não vai dar conta também de continuar mantendo ele dessa forma. Nós precisamos que o produtor rural, que o trabalhador do campo, ele comece a contribuir mais com o INSS. Correto? Não só ele, como todo mundo, né? Na verdade, não só ele, como todo mundo. Mas é que no caso da rural é muito gritante, né, o professor? Porque sim, você pega um regime previdenciário que dá 110 bilhões de déficit ano, né? E 1/3 do déficit da Previdência é o rural. O urbano, você consegue, às vezes, até reverter o déficit com crescimento. Né? O urbano, até 2014, ele era superavitário. Mas o rural não, o rural ele é estruturalmente deficitário. E aí você vai ver por quê? Porque não há arrecadação. Né? O déficit é 110, o gasto é 120, a arrecadação é 10. Nossa, fica pesado. E aí pensando que a gente, hoje, né, depois de tudo isso, depois a gente vai envelhecer, como a gente vai sobreviver, tem que fazer alguns investimentos. O que investir, como a gente faz para poder sobreviver futuramente, daqui 30 anos. Douglas, eu falo o seguinte, cara. Primeira coisa é ter ideia mesmo do seu padrão de vida, entendeu? Então é aquela base. Gastar menos que recebe, cara. E buscando sempre uma questão de você fazer sua poupança, entendeu? Você guardar seu dinheiro. Então aquela máxima mesmo. Eu tenho um endividamento aí que só pode chegar a 30% do meu salário. Mais que isso, fica complicado. Então, a grande ideia é sempre essa. Ter uma educação financeira. A gente sabe que é muito difícil essa questão da educação financeira. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia. E eu acho que isso deveria ser ensinado nas escolas, logo no início,
mesmo do ciclo de vida da educação. Então, os meninos começarem a trabalhar com dinheiro, porque a gente não conhece muito dinheiro, a população brasileira não conhece muito de dinheiro, até mesmo que nós sempre fomos muito incentivados à questão do consumo. Então, a primeira coisa é desenhar mesmo, colocar no papel ali quais são os meus ganhos, quais são os meus gastos, e onde eu posso estar gerenciando isso. A receita é simples. O problema é colocar ela, implementar essa receita, que não é fácil, porque nós vamos falar de comportamento de consumidor, o que eu quero comprar, e aí nós entramos numa situação de necessidade e desejo, entendeu? E aí quando você entra na questão das minorias, você começa a complicar mais ainda, porque o guardar esses 30%, 40% de salário numa situação que já está ali no limite para moradia, para alimentação, começa a ficar um negócio muito complexo mesmo. Ele não tem de onde reduzir isso. Então, o processo é muito complexo. Então, a primeira conta mesmo a se fazer é o seguinte: eu ganho quanto e eu tenho de gasto quanto. Dá para tirar alguma coisa aqui de supérfluo, que eu acredito que não dê para tirar uma minoria dessa, buscar alguma forma de aumentar, então, minha renda. Entendeu? Não tem muito o que fazer. E aí, por isso, da importância das políticas públicas de aumento de renda, de melhoria de qualidade de vida da população. Eu concordo. Entendi. Nossa, é bem complexo. Então, na verdade, teria que ter projetos para que essas pequenas comunidades, espaços mais periféricos, eles consigam gerar recurso financeiro, gerar recursos próprios ali. E eu ainda falo que minha fala desde o início aí, é depender um pouco menos do Estado. Mas aí eu falo, como depender um pouco menos do Estado? É quase uma antítese. É o Estado fornecer possibilidade para as pessoas criarem e fomentarem a economia local, entendeu? E aí quando eu falo Estado, é qualquer ente federativo. O professor Benito sabe muito bem disso, que a gente acaba falando de Estado e querendo falar de governo federal, municipal, estadual. Fomentar justamente essa possibilidade para programas de geração de renda. Eu não falo nem questão de geração de emprego, mas eu falo muito mais de geração de renda. Porque com a renda ali, as pessoas vão conseguir trabalhar e ter uma qualidade melhor de vida. Ter acesso a alguns produtos e serviços que são prioritários ali. E acho que quando falo disso, acho que talvez isso, se é local, não sei se é ideal, mas se for local, acho que facilita até mesmo ali uma movimentação econômica dentro daquele espaço, podendo até migrar para outros espaços, mas aí migrar com a ideia, não simplesmente as pessoas migrarem, mas a ideia é migrar, e aí cada espaço, e depois tentar fazer uma unificação. Não sei se seria bem essa lógica, né? São pequenos micros e depois faz um macro. Depois você começa a crescer. Você tem algumas ilhas de excelência nesse sentido, e depois você começa a crescer e expandir. Sim. E aí pegar boas práticas. E aí eu não sei se vale a pena, talvez o que o Kenneth mencionou anteriormente, sobre... Aí ele falou sobre algo privado com o público, unir. Na verdade, seria o ideal, seria essas instituições privadas colaborar para que essas comunidades consigam gerar renda naquele local específico. Isso seria viável? Seria ideal? O próximo ideal? Também, as duas situações. Tanto o público investir para que essas comunidades comecem a gerar renda, entendeu? Quanto a iniciativa privada também. E aí, normalmente, ela vai querer ter uma contrapartida do Estado, ou uma redução de impostos, de taxa, alguma coisa, mas aí tem que verificar a questão do custo-benefício, que eu acho que é um projeto bacana, eu acho que dá para encampar muito essa situação. A gente sabe da dificuldade, mas eu acho que é uma coisa para se estudar melhor, estruturar melhor como uma fonte de geração de receita para essas comunidades. Quer falar alguma coisa? Desculpe aí, tá sem... eu tive que mudar de lugar porque começou a acontecer um ensaio bem alto aqui perto de casa. Aí eu tive que descer. Mas eu acho que é isso, perfeito. Eu acho que a gente chegou agora nesse finalzinho no mote de todo o diálogo, né? De todo o que a gente precisava saber mesmo. Foi uma aula sensacional. Benito, Cleiton, mandam muito bem. Hoje a gente ficou mais ouvindo mesmo, porque a gente tinha muito para aprender, né, Douglas? Nossa, e eu acho que é isso. Eu acho que, assim, se eu tiver uma mensagem final para deixar, assim, mudem os hábitos mudar o hábito de consumo mesmo.
entrar talvez no modo minimalista dos últimos daqui para frente, porque vai se arrochar. Eu acredito muito, né, que a economia vai arrochar. E o 2021, a gente zera 2020 porque a gente não viveu, né? Mas 2021 a gente vai viver o reflexo de tudo que a gente não viveu. Então acho que fica aí essa dica aí que o Cleiton deixou também, sobre gastar menos do que ganha, é importante. Eu acho que pegando um gancho nisso daí, para finalizar também, eu acho que quando um colabora com o outro, que eu sou meio... Eu sigo muito essa linha de, se eu posso colaborar para o Cleiton também ganhar dinheiro, é melhor, é bom para os dois, que é melhor dois ganhando do que um só ganhando, comendo o bolo todo. Então, se eu posso, o Cleiton pode ganhar, se o Benito pode ganhar, se o Kennedy pode ganhar, todo mundo pode ganhar igual, e aí cresce esse grupo, esse pequeno grupo junto, para poder aumentar, para poder colaborar com outros grupos. Então, além de pensar que vai gastar do que ganha para gastar, né, para poder investir sua verba, eu passei a aprender, eu só fui aprender isso depois, mais tarde, depois de mais velho. Se eu soubesse isso antes, eu estaria rico hoje, era melhor do que eu estou hoje, não que eu seja ruim, mas quando a gente pensa que eu tenho X e eu só posso gastar Y, é muito mais fácil. Então, você chega no final do mês, não desesperar. Você chega no final do mês e assim, nossa, eu tenho dinheiro ali ainda, eu tenho uma reserva, eu tenho uma grana. Porque essa pandemia, por exemplo, mostrou muitas coisas. Quem não tinha reserva, quem não tinha nada, quem estava, uma grande maioria dessa maneira, né, infelizmente, pensa como a pessoa sofreu. Eu estava comentando em casa semana passada como as pessoas conseguem sobreviver com R$1.045. Pela misericórdia de Deus, só pode. É impossível sobreviver com R$1.045 para quem paga aluguel, tem que comer, tem que vestir, tem que... O Benito mencionou isso anteriormente, bem no início. A primeira coisa que uma pessoa precisa, a primeira coisa que uma pessoa precisa, se ela for assalariada, etc., para organizar as suas finanças, é se livrar do cartão de crédito. O cartão de crédito é um produto financeiro muito perigoso. Eu tenho até pensado, né, em escrever um artigo sobre isso, mas propondo a criação de um imposto sobre cartões de crédito. Por duas razões. Se a pessoa tem alta renda e alta capacidade de pagamento, e ela financia os seus gastos com cartão de crédito, o imposto sobre esse tipo de pagador, de taxpayer, não seria algo ruim, né? Porque você estaria focado na alta renda. Se a pessoa é uma pessoa de baixa renda e ela está utilizando o cartão de crédito para pagar suas despesas correntes, o imposto vai desincentivar essa pessoa a utilizar essa prática. Porque o cartão de crédito, quando você pega os dados da inadimplência, você tem em torno de 63 milhões de pessoas hoje no Brasil com nome sujo. Uma população do tamanho da Espanha, para vocês terem uma noção, com restrições cadastrais, com inadimplência, cidade da Serasa. E aí, quando você vai ver, essa pessoa tem lá um cartão de crédito, às vezes 2, às vezes 3, às vezes 4, porque vai fazendo crediário para todo lado, e isso vira uma bola de neve, aí vai lá, sai o financiamento da casa própria, entendeu? E isso, a pessoa, ela faz o cálculo ali do tamanho da prestação, entendeu? Faz uma prestação ali de 24 meses ali para comprar um móvel, perde o emprego nesse meio tempo, porque perde, né? E aí a pessoa está sem condições de pagamento. Aí ela vai ficar com o nome sujo. E quando ela fica com o nome sujo, se eventualmente ela precisa de um crédito para uma emergência, para pagar uma questão de saúde, uma questão... ela fica desprovida de assistência. Então, a primeira coisa que uma pessoa que quer ter uma vida equilibrada precisa abolir da sua vida é cartão de crédito. Tá? Esqueça cartão de crédito. Tá? Não entre nessa. Cartão de crédito é igual crack. Entendeu? Se você entra, você só sai morto. Entendeu? Você só sai
quebrado, né, no caso aqui da analogia. Se você paga um juro de 300% ao ano, no rotativo de cartão de crédito, você não vai pagar. Você não. Aliás, o juro já é desse tamanho que é para você não pagar mesmo. Você já não vai ter condição de arcar com isso mesmo. Esse é o problema. Ninguém tem condição de pagar. Se afundou no cartão de crédito, já era, cara. Efetivamente, é muito difícil você sair. Efetivamente, e educação financeira não é uma coisa que precisa ser ensinado só para pessoas de baixa remuneração e baixo salário. Não, para todo mundo. Né? Para todo mundo. O que eu falo que tem que. Aí, que eu tenho visto, o que eu falo que tem que ser ensinado na base. Entendeu? Com as crianças começarem a ensinar as crianças. Muito médico aí que eu tenho visto que ganha ali 40, 50 mil reais por mês. Entendeu? Veio a pandemia, o cara não podia ficar sem trabalhar, porque se ele ficasse sem trabalhar, ele não tinha um centavo para poder... para manter as contas do mês. Para manter as contas, entendeu? Você via aí médico desesperado, porque era o quê? Era casa de luxo, era isso, era aquilo, era um nível de... Era restaurante toda semana e tudo, e aí o cara não aguenta, entendeu? Né? Porque eles não foram programados para entender... para administrar o recurso deles. Eles foram programados para fazer cirurgia, para fazer outras coisas, tudo. Médico, eu estou me referindo a médico aqui porque é o exemplo mais gritante de profissional de alta renda que nós temos. Mas isso vale para advogado, isso vale para dentista, isso vale para economista, isso vale para qualquer pessoa. Então, educação financeira é isso. As pessoas precisam aprender a fazer o seu orçamento. Não, eu ganho 10, eu não posso gastar 11. Né? E outra coisa, reserva financeira não é patrimônio, entendeu? Porque tem muita gente que pega, tem ali um ano ali, consegue juntar um dinheiro, vai lá e compra um imóvel. Chega num momento de necessidade, a pessoa precisa vender esse imóvel, ela não consegue, né? Porque ela fez patrimônio, ela não fez reserva financeira. Você precisa ter ali um dinheiro depositado em conta que seja capaz ali de te sustentar por 3 ou 4 meses, caso você não seja capaz de trabalhar nesses 3 ou 4 meses. Entendeu? Você precisa ter ali salário referente a 3 ou 4 meses seus. Se você perder um emprego, né, você pode esperar aparecer um outro emprego ali sem passar necessidade, sem passar privação. Vou contar só uma experiência. Só contar uma experiência que eu de algumas coisas. Sobre cartão de crédito, realmente é um perigo. Perdão, desculpa. Tá comendo na live? Eu também tô, viu, gente? Bateu a fome. Cheguei na hora da live em casa, ainda não tive jeito. Mas tô isso doido daqui pra fazer um misto. Bom. Há 2 semanas atrás, eu estava aqui em casa, participando de um seminário na Universidade Católica de Santos. Eles me chamaram para palestrar lá. E coloquei terno e tudo, e estava no meu escritório. Meu escritório fica aqui do lado, fica aqui dentro do terreno de casa mesmo, mas fica no cômodo aqui do lado. E tô ali numa fome, gente. Era um horário mais ou menos desse, assim, às 8 e pouco da noite. E falando de economia e tudo. E começo a sentir cheiro de churrasco. Né? No que eu olho e falei, gente, mas tem vizinho fazendo churrasco aqui, que absurdo uma coisa dessa, e eu nessa fome. No que eu olho pro lado aqui, era minha família fazendo churrasco. Nós temos uma rádio perna aqui. Minha família fazendo churrasco. Eu fui sair dessa palestra quase 10 da noite. Aí dessa vez eu tô prevenido aqui, tô com uma bolachinha. Trouxe uma bolacha, tá certo. Mas hoje eu penso o seguinte, eu li um livro que chama Mente Milionária. Tipo assim, me abriu realmente a mente para algumas coisas. Uma coisa que eu acho mais legal que eu passei a fazer, uma que eu só compro que realmente é necessário. Antes aí compro o que eu realmente preciso. Tem que separar o dinheiro para poder divertir, então o dinheiro para viajar tem que separar, então tem a grana da viagem para gastar menos. Tem a grana aqui para poder pagar as contas e tem a grana para poder fazer uma reserva, porque eu não sei como é que vai ser o mês que vem. Tem meses que eu vou estar... Talvez eu não vou ter aluno. Vai faltar algum aluno, pode acontecer alguma coisa, pode dar uma defasa na minha reserva. Então, acaba que eu deixo algumas coisas para poder fazer para poder suprir caso aconteça alguma coisa. A ideia é fracionar o dinheiro mesmo. A ideia é fracionar o dinheiro, cada parte do seu dinheiro para uma atividade específica mesmo.
para o lazer, para as contas fixas, para investimento, para reserva. O ideal é isso. E eu acho que esse é um assunto que dá para expandir e trabalhar bem nesse sentido aí. Uai, o professor caiu? Caiu. Tá igual o Cruzeiro. Faço não. Olha a confusão aí. Gente, vamos encerrar, né? Porque acho que já tem 1h30. Nossa, quase 1h40, né? Acho que tá ótimo. Super agradeço. Cadê o professor? Sumiu. Eu vou agradecer, seu Benito. Voltou. A gente gosta de falar, né, cara? Eu nunca vi. Exatamente. Isso é que a gente já estava falando antes da live, né? Antes da live iniciar. Sim. Então, eu vou... Voltou. Vou fazer a despedida. O Benito voltou, então vamos encerrar. Já tem 1h40 de bate-papo. A gente precisa fazer outras coisas, né? Inclusive comer, porque eu tô com fome ainda. Eu comi uns negócios aqui. Queria super agradecer a presença dos três. Que aprendizado, assim, ímpar, único. Talvez eu não teria uma oportunidade dessa, não sei, mas super agradeço aí a competência de cada um pela contribuição. Que isso, eu aprendi a sair daqui quase um economista. Cada explanação, cada coisa, me instigou a querer estudar um pouco de economia também, gente. Eu não gosto de estudar, né? Então vai ser um problema danado. Super... Não gosta, né? Não gosta, né? Nossa, adoro. Então, obrigado a cada um de vocês. Cleiton, obrigado mais uma vez. Professor Benito, que isso? Uma senhora aula, né? Fantástico. Assim, sensacional. A gente teremos que fazer mais bate-papos deles. Kennedy, obrigado aí. Gente, Juiz de Fora, vota no Kennedy 23032 para renovar, colocar todas essas pautas aí, melhorar a nossa Juiz de Fora aí, né? Eu não sou daí não, mas eu faço parte também. Obrigado a todos. Ô Douglas, deixa eu só contar rapidinho aqui rapidinho, eu preciso falar também para vocês votarem no Douglas 23100, já até gravei seu número. Uma pessoa fantástica que eu tive o prazer de conhecer, de verdade, assim, fiquei insistindo para ele lá atrás, falei, cara, você tem que voltar, tô vendo seu nome aqui, você tem que voltar para política, tem que voltar para política, e aí ele aceitou essa empreitada maluca, depois a gente levou ele para um monte de projeto aí, Brasil afora, né, Douglas? Foi até para Bahia fazer projeto da Frente Nacional de Negros e Negras, e a gente se conectou, e é um cara assim, fantástico, de coração gigante, de verdade, preocupado com o próximo. Então votem aí, que vale a pena ter um cidadão desse na Câmara dos Vereadores aí, alto nível, viu? 23100. Belo Horizonte vai melhorar. Eu quero agradecer muito a vocês dois também, ao Douglas, ao Kennedy. Quero agradecer também ao professor Isidoro, que me ajudou muito aqui nessa noite de hoje, a gente poder ter trocado essa ideia e tudo. Eu costumo dizer que economia é minha segunda maior paixão. A primeira eu ainda não encontrei, mas a segunda eu sei que é a economia. Eu lido com ela todos os dias, então é uma relação de amor. Às vezes eu brigo com ela, é uma relação nem sempre tão amorosa assim, às vezes dá aquela raivazinha. Mas é um prazer enorme participar desse tipo de evento. Hoje a tecnologia nos permite, né, estar aqui com vocês e enfim, tá trocando essas experiências. Eu sempre aprendo também quando eu converso com vocês, e agradecer enormemente por vocês terem me emprestado o prestígio e a audiência de vocês. Quero recomendar também aos amigos de Belo Horizonte, né, aos amigos de Juiz de Fora, que vocês têm aí 2 quadros jovens, né, 2 pessoas bem intencionadas, 2 pessoas ficha limpa, que podem realmente aí, agregar muito nas respectivas cidades, Belo Horizonte e Juiz de Fora, para esse cenário que é um cenário desafiador, né, é um cenário que vai se tornar cada vez mais desafiador, mais competitivo. Então nós precisamos estar representados aí por pessoas que, de certa forma, possam ter a sensibilidade de entender as necessidades sociais mais urgentes. E agradecer mais uma vez o professor Isidoro, né, professor Cleiton Isidoro, por ter me ajudado bastante nessa noite de hoje. Eu quero agradecer a participação de todo mundo aí, obrigado pelo convite, e nós vamos marcar mais, viu, professor Benito? Alguns outros fóruns aí, para a gente bater um papo melhor aí, e discorrer mais sobre a economia e o impacto dela na população de maneira geral.
Com toda certeza, viu? Inclusive, pelas minhas redes sociais, você me encontra. O Kennedy, se quiser passar os meus contatos aí de WhatsApp, fica à vontade, tá, Kennedy? Farei isso com certeza. E quero seu contato também, Cleiton. Já estou te seguindo lá. Vamos manter esse contato aí. Vamos sim, meu nobre. Bom, galera, um abraço para todos, obrigado, boa noite, ótimo final de semana, foi um prazer enorme mais uma vez ter vocês aqui, né, e disponibilizar aí todo o conhecimento, toda essa audiência, todo esse profissional, essa excelência de qualidade. Obrigado a cada um, ótima noite a todos, fiquem com Deus, tamo junto. Valeu, pessoal, boa noite, tchau, tchau, obrigado.